E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite para cada um de vocês que está aí, né? Deus, ele é bom o tempo todo, né? A Bíblia nos fala um pouco das bem-aventuranças, né? Que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 12. E é justamente nesse horário de 6h40 da manhã que eu quero falar para o teu coração que o que significa as bem-aventuranças na vida do ser humano, né? Que a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois dele é o reino dos céus, né? Ser pobre de espírito não significa falta de inteligência ou desleixo, mas sim reconhecimento. É entender que diante de Deus não temos moedas de mérito próprio para comprar a salvação. Quando esvaziamos-nos o nosso ego e o orgulho, abrimos espaço para comprar a salvação. Quando esvaziamos o nosso ego, né? Abrimos espaço para a graça divina, para que venha nos preencher. O reino começa onde o nosso eu arrogante termina, não é verdade? O consolo no choro, bem-aventurados que choram, né? Pois serão consolados. O mundo nos manda engolir o choro e postar apenas sorrisos, mas Jesus abençoa as lágrimas. Esse choro vai além da dor física, tá? É o clamor pelo sofrimento do próximo, o arrependimento sincero pelos próprios erros. Deus não ignora um coração quebrantado. Ele se aproxima para enxugar cada lágrima com um consolo que o mundo não pode oferecer. Há quanto tempo tu está chorando, sofrendo, né? Quanto tempo você está passando por algo, né? E ver mais, Deus, ele dá força àquele que é manso. Bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra, ok? A fome de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Quem já sentiu fome da verdade sabe que ela consome os pensamentos. Ter fome e sede de justiça é desejar ver o certo prevalecer, sempre e com muita intensidade. Isso é ter fome e sede de justiça. É ansiar pela retidão de Deus na nossa vida e na sociedade. A promessa é clara: esse desejo não será em vão. Deus trará o banquete da sua justiça. Como disse Davi: prepara-me uma mesa diante de mim na presença dos meus adversários. Veja quão fome de justiça Davi tinha, né? O fluxo da misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, misericórdia é o amor em ação diante da fraqueza alheia, é perdoar quem não merece, porque nós mesmos fomos perdoados primeiro. Ela funciona como um espelho à medida de compaixão que entendemos ao irmão e à medida que retorna para nós, ok? E a pureza que vê a Deus, qual seria? Bem-aventurados limpos de coração, né? Sem mágoa, sem rancor, sem raízes de amargura. Coração limpo funciona como uma lente sem poeira. Ele consegue enxergar a mão de Deus agindo em cada detalhe da vida, né?
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Existe uma grande diferença entre ser pacífico, alguém que apenas evita conflitos, e ser pacificador, alguém que entra no conflito para construir a paz. O pacificador desfaz, né, desfaz tudo aquilo que atrapalha, ou seja, o elo de duas pessoas ou de um povo, aproxima os distantes e apaga os incêndios da discórdia. Ao fazer isso, manifestamos o DNA do próprio Deus, que enviou seu Filho para reconciliar o mundo. Isso é muito forte, queridos, muito forte, tá? A firmeza na perseguição, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Viver os valores do reino vai incomodar quem lucra com a injustiça ou vive na escuridão. Ser criticado, excluído ou ridicularizado por fazer o que é certo. Isso dói, mas Jesus nos dá uma garantia, ok? O sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. A nossa cidadania não é terrena. O nosso lar definitivo está garantido. Tudo isso vai ser transformado de glória em glória. Ou seja, queridos, a bem-aventurança não são metas que alcançamos pelo nosso próprio esforço, mas o resultado de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Elas nos mostram que a verdadeira felicidade, o que significa ser bem-aventurado, não depende das circunstâncias ao nosso redor. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas da nossa posição diante de Deus, ok? Que Deus te abençoe, te dê um bom dia. A paz de Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe, em nome de Hashem, em nome do Eterno, em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Shalom, meu povo. Tenham um belo dia, uma boa noite e uma bela tarde.